que tem no banco de inteligência artificial? O que vocês estão vendo? O que vocês aplicam como ferramenta? A gente já tem vários times hoje trabalhando bastante com IA. A gente já alavancar, assim, a gente nasceu para ser uma empresa de tecnologia que está em serviços financeiros. Boa. E não um banco que acha que é bom de tecnologia. Então, assim, para a gente sempre esteve na fronteira, entendeu? Quando a gente começou no Nubank, a gente fez escolhas de tecnologia, de usar algumas linguagens de programação que tinham acabado de ser inventadas, entendeu? De programação funcional. A gente nasceu já com uma arquitetura de microserviços, que era um negócio que, assim, há 10 anos atrás era muito moderno, entendeu? Lógico. E a gente tomou essas decisões de uma maneira muito consciente, pensando na longevidade do nosso tech stack. Né? Então, pensando em algo que ao longo do tempo a gente ia ter muita flexibilidade de reescrever parte do código e modernizando, acoplar soluções novas. A gente já nasceu 100% óbvio na nuvem, entendeu? Já usando muita coisa de software as a service, que a gente não precisou comprar licenças muito caras. Então, assim, a nossa filosofia de tecnologia sempre foi muito avançada, né? De alavancar as tecnologias mais modernas e não ser tão conservador. Então, assim, modelos de machine learning, algumas ferramentas, inclusive de AI, a gente já usa há bastante tempo. Agora, a gente vê muito potencial. Esse ano não tem discussão que teve um breakthrough muito grande, né? Teve um salto realmente de aplicação, de desenvolvimento de tecnologia que foi muito significativo, né? E nesse salto, acho que tem coisas incríveis. Para te dar um exemplo do que a gente estava falando aqui agora. Boa. Esse trabalho que eu fazia lá atrás, de ler todos os chats, de ler todos os e-mails, é humanamente impossível, né? Quando a gente fala de controle de qualidade, por exemplo, de atendimentos, é feito por amostragem. Lógico. Cara, com modelos, né, de larga escala hoje, né? de linguagem, você consegue ler tudo. Sim. Entendeu? Porque às vezes as respostas se repetem, né? As experiências que o cara fala, você consegue meio que mapear o que tá acontecendo. Antes você tinha que atender o telefone. Você fala, cara, todo mundo não gosta disso. Você consegue, cara, com muito mais assertividade do que um humano seria capaz de fazer, né? Eu acho que é uma coisa similar, para trazer um paralelo aqui. Eu tive, sei lá, tem menos de um mês. Eu estava em Stanford, né, fazendo um programa deles lá de inovação. Oh, que legal. Muito legal. E a gente teve uma sessão só focada em AI, com um cara lá que é pica da Microsoft, head de AI para healthcare e education. Legal. E o cara estava contando o seguinte, olha que história punk. Você vai gostar dessa, tio. O cara, ele é médico e ele perdeu o pai muito cedo. Certo. Ele era criança ainda. E o pai dele morreu no sistema de saúde americano por um erro de diagnóstico. Tá. Ele tinha uma condição que não era uma condição não sei o quê, mediterrâneo, lá. Era famosa na Europa, uma condição mais comum na Europa, nos Estados Unidos quase não tinha caso. Quando os médicos perceberam o que ele tinha, já não tinha mais como voltar. Entendeu? E se eles tivessem tido o diagnóstico correto, ele não teria morrido naquele dia. Caraca. E aí, quando esse cara começou a trabalhar, ele é médico, estava na área de medicina, começou a trabalhar com AI, ele não resistiu. Ele falou assim, cara, vou rodar os charts, né, os exames do meu pai pelas IAs, pelos assistentes de AI que a gente tem hoje aqui. Deixa eu ver o que... Isso, cara, diagnosticaram o pai dele imediatamente. Cara, é muito legal você pontuar isso, porque Health Tech, uma das maiores discussões sobre inteligência artificial, até o Harari falou isso há 10 anos aqui, no 21 lições para o século XXI. Esse livro é incrível. E ele falava isso, que é o mapeamento do diagnóstico. Gente. O que tem no mundo e você consegue mapear. Porque hoje você tem um médico, mas como o médico consegue ser assertivo? Impossível. Impossível. Nesse nível? Né? Impossível. Às vezes não tem na literatura, o não cara tem. tá pegando no computador. Agora, quando vem uma máquina e consegue acertar o diagnóstico que acontece em São Paulo, em Londres... Lê do mundo inteiro. Ele lê o mundo inteiro. Porra. E ele vai conseguir ser muito mais assertivo. Não, o que esse cara tava falando, falou assim, olha, vai chegar ao ponto que vai ser ilegal um médico dar um diagnóstico sem ter rodado por um assistente de AI. Entendeu? Que traga esse input, né? A decisão final vai ser do médico, mas pelo menos ele vai ter que rodar esse input. Então, assim, voltando à história, a nossa história aqui, porra, as aplicações são infinitas. Assim, todo lugar tem erro humano hoje em dia, né? Tem uma questão de julgamento. Então, assim, quando você pensa na aplicação desses modelos em escala, que conseguem fazer controle de qualidade, conseguem trazer informação mais assertiva para aquele, sei lá, para aquela pessoa que está fazendo aquele atendimento, com base no perfil daquele cliente, com clientes similares, com histórico que a gente consegue imediatamente acessar ali. Cara, o potencial disso ser infinitamente mais assertivo, infinitamente mais eficiente é muito grande. Ou mesmo, cara, tio, vive nesse mercado. Pô, quanto assessor falando merda não tem por aí, tio? Aí agora, quantas pessoas? Não é?
E aí você pega... 90% disso. Então, aí, cara, os modelos não querem saber. O modelo não é comissionado, percebe? Lógico. Ele vai te dar informação. Exato, é matemático. Precisa. É matemático. Exato.